tipo. Então aí já entra algumas questões de linhas psicológicas. Mas sim, tem pessoas que conseguem ter memórias de 1 ano, memórias de 2 anos, memórias de 3 anos, lembra, né? que lembra de fatos da infância. É, No seu caso, você lembra até a partir de quantos Ah, anos? eu acho que é uma das primeiras memórias que eu tenho de um aniversário meu com 4 anos de idade. 4 anos. 4 anos de idade, estourando bexigão, eu com um monte de criancinha em volta. E eu lembro e foi engraçado até que um dia eu peguei aquelas fotos de família e eu vi esse aniversário lá. Falei, rapaz, eu lembrava disso. Então foi uma das que eu consegui confirmar. Agora, anterior a isso, não me lembro. Porque eu lembro de eu com 2 anos de idade. Sério? 2 anos de idade. Então tem gente que não Sim. acredita Não, que eu tem. lembro com Tem. meus 2 anos de idade. Sim, Mas tem gente que também, que eu faço esse comentário, fala, não, eu lembro também. sim, sim. Então é. Não, é possível, é possível. Teoricamente, a estrutura cerebral, depois do nascimento, ela está completa o suficiente para que você armazene memórias. Então, você já consegue aprender, já consegue memorizar coisas do tipo. Então, por exemplo, crianças têm um brinquedinho favorito. Por quê? Porque ela consegue memorizar. Agora, se aquilo, aí é outra coisa que a gente vai aprender aqui. Se aquilo vai passar de uma memória de médio prazo para uma memória de longo prazo, aí envolve algumas questões. Então aí a gente já pode usar esse gancho para entrar aqui agora. Pode ficar à vontade. É... Tem a memória explícita e a memória implícita. A memória explícita são dados, fatos, imagens, coisas. Por quê? Ela é explícita, você consegue quantificar, consegue detalhar, você consegue fazer coisas do tipo. E tem a memória implícita, que não é de fatos, mas são de estratégias, são de aprendizados. Então, por exemplo, no trânsito, você utiliza as duas memórias. Você utiliza a memória explícita, que são os fatos, são os dados. Então, por exemplo, você está dirigindo, você olha para a placa que tem um Ezinho assim, dois riscos no meio, vermelho. Aquilo é explícito, você sabe o que significa proibido estacionar e parar. Você não pode nem parar e nem estacionar onde está aquela placa. É explícito. E tem algo que é implícito, que é estratégia e aprendizado, que é quando você está dirigindo, você não consegue falar assim para mim antes de sair de casa. Olha, eu vou ligar o carro, vou sair, vai aparecer um carro vermelho na minha frente, eu vou ter que frear. Você não consegue. Isso é uma memória de um aprendizado implícito. Que, olha, eu não posso bater no outro carro, então quando estou chegando perto, eu freio. Então, são coisas que, diante do fato, você vai reagir daquela forma. Então, já começa a gente diferenciar por essas duas formas, que a memória é explícita e a memória é implícita. Ficou claro certinho Uhum. elas? Então, aí são 3 tipos de memória, ou 4, de acordo com alguns teóricos, que é a memória sensorial e de trabalho, tem uns que juntam e tem uns que falam que é separada, é por isso que 4 ou 3. Mas ambas são do córtex pré-frontal, uma parte do cérebro aqui na frente, que é a memória sensorial de trabalho. Por exemplo, eu não preciso me lembrar que algo é quente, de alguma vez que eu senti alguma coisa quente ou coisa do tipo. Se eu pegar na panela e fizer assim, quente, queimou, eu sei que é quente isso. É uma memória sensorial, né? Por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui. Dor. Você não precisa interpretar que você está sentindo dor. É dor, é sensorial. Então é uma memória que vem. Quando eu falei lá da sucção do bebê, do segurar com as mãozinhas, é uma memória sensorial. Vem inato com você e você carrega isso com você. Que é a memória de trabalho também. Ela utiliza o mesmo princípio. Por exemplo, quando você está dirigindo. Quando você passa de um tempo dirigindo, que você já tirou carteira e dirige há muito tempo, você não tá o trajeto inteiro assim, ó, tá em primeira, agora eu tenho que colocar em segunda, agora eu tenho que colocar em terceira. Já passa a ser uma memória de trabalho, aquilo vai automático. E muitas vezes, quando o trajeto também é muito conhecido, se eu parar para você, quando você chegar, você vai falar, você lembra do trajeto, do caminho? Você estava tão automático na memória de trabalho que às vezes nem do caminho você lembra.
Como que eu cheguei aqui? Essa mesmo. Ou, por exemplo, quando você tem uma rotina de ir para o trabalho todo dia, pelo mesmo caminho. E aí no fim de semana você vai sair com o seu filho, ir para algum lugar, com a sua família. Daqui a pouco, quando você se vê, você fala, ih, rapaz, não era aqui não, eu tô indo para outro lugar. Porque você está pegando o caminho que você sempre foi. Isso é uma memória de trabalho. Inclusive, teve pessoas que esqueceu filhos, né? Dentro do carro, Sim, porque ele desviou a rotina dele. sim, Ele sempre vinha direto do trabalho para casa, mas nesse dia ele teve que pegar o filho na creche sim, e teve que ir passar em outro lugar. sim. O filho ficou lá e Sim, deixa o filho no carro, porque o filho sempre vai com a van, com a mãe, com a babá. Aquele dia a babá faltou, ele teve que levar o filho. No caminho, ele foi indo pro trabalho. Foi pro trabalho e largou o filho no estacionamento do trabalho. Então, esse é das coisas que é da memória de trabalho. Aí tem a memória de curto prazo, qualquer coisa, se você precisar interromper para dar os recados aí, pode falar. não, Aí 9 horas. tem a memória de trabalho. Essa foi a memória sensorial de trabalho. Depois disso vai ter a memória de curto prazo, que é o exemplo que eu dei para você do telefone. Se eu te pedir para guardar uns 9 números aqui para eu discar no meu outro celular, você vai guardar porque você usa a memória de curto prazo. Quando você vai num local novo, pergunta onde é o banheiro, a mulher fala, vai reto no fim do corredor à direita. Você usa a memória de curto prazo. É, são vários os exemplos que você consegue utilizar a Hoje em memória dia de até curto minha prazo. memória de curto prazo está falhando. Pelas direitas, eu chego lá e falo, onde é que ela falou mesmo? Se é direita, esquerda. Aí pode entrar uma coisa de atenção, mas a gente pode falar disso também. Então, essa memória de curto prazo, ela é uma memória funcional. Ela te serve para você manter a sua vida, para você ter esse relacionamento e tal. Então, por exemplo, tudo bem, prazer, demais, prazer, Peterson. Ah, tudo bem, Peterson. Então, é, você é vendedor. Então, esse sofá aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ó, tal, tal. Ah, obrigado, Pedro. Vem mais tarde aí então. Passou aquilo ali, você não vai ficar com. A não ser que a pessoa, de alguma forma, marque você, a fisionomia dela tem alguma coisa que te chamou bastante atenção. Aí sim, você pode transformar isso numa memória de longo prazo. Mas se não, foi uma memória de curto prazo. A pessoa vai voltar daqui 15 dias, principalmente um vendedor que vê muita gente, ele não vai lembrar do nome do Peters. Talvez a pessoa que foi comprar, que falou com um vendedor só e nunca mais lembre. Mas o vendedor que falou com 15 clientes, mais 20 no outro dia, talvez ele não lembre de você, porque ele se utilizou da memória de curto prazo. E esse é o problema de muitos dos estudantes. Porque a memória de curto prazo, ela se transforma em memória de longo prazo através de uma ligação emocional. Então, quando aquela memória é carregada de emoção. Ou quando aquela memória é frequentemente repetida. Então o seu cérebro entende hoje, isso aqui não é de curto prazo. Toda vez ele está lembrando disso aqui. Então eu preciso guardar numa memória de longo prazo. Então, o problema de muitos estudantes ou da gente quando vai estudar alguma coisa pega o texto, dá uma lida, fala, entendi, nunca mais volta. Seu cérebro vai falar, poxa, ele leu, tá bom, precisava naquele momento, entendeu, mas nunca mais voltou. Então é algo que a gente não precisa guardar aqui. Aí você esquece. Então o aluno chega na escola e fala: olha, tá assistindo a aula, assistindo a aula, assistindo a aula, e chega em casa, não pega o caderno, não revisa a atividade, chega na prova e fala: nossa, mas eu tinha entendido isso, tá me dando um branco, sumiu, professora. Quando cheguei na prova aqui, sumiu tudo. Nunca nem vi isso aqui. Pode ser essa também. Mas, nossa, eu sabia tudo isso, sumiu. É porque isso estava numa memória de curto prazo, de médio prazo. Então, você não assimilou essa memória, você não aprendeu. Então, uma das coisas que precisa para o aprendizado é a repetição. Por que eu falo que uma memória ela pode, quando ela tem uma carga afetiva? Por exemplo, se você passar uma vez num beco e for assaltado ali, você não precisa repetir 2, 3 vezes para você saber. Toda vez que você passar perto daquele beco, eu fui assaltado ali. Por quê? É uma memória que vem atrelada com uma emoção. Ela tem uma carga emocional muito grande. Então aí você aprende, não precisa repetir, não precisa ficar lembrando, não precisa nada. Você vê aquele beco, você lembra. Então essa é a memória, essa é uma das formas de transformar a memória de médio prazo
e memória de longo prazo. É por isso que tem pessoas que ele sofre demais no presente por causa das coisas que aconteceram com ele no passado, né? Marcou muito, talvez, sofreu demais, passou muita fome, foi muito espancado, sofreu muito tipo de violência. E isso acaba gerando um sofrimento por causa das emoções, né? Sim, tem uma emoção relacionada com a memória. E muitas vezes isso, um dos princípios da depressão, é a desesperança. Então o que acontece? A pessoa está sempre, por exemplo, vamos jogar para a questão dos relacionamentos. Ela tenta um relacionamento, o relacionamento termina de uma forma traumática. Ela guarda essa memória, e se ela não cuidar dessa memória, não digerir de maneira correta, não buscar alguma ajuda, ou ela mesma, de uma forma saudável, conseguir lidar com isso, isso vai criar uma memória, normalmente, que é a generalização que se diz, este relacionamento foi ruim, logo, relacionamentos são ruins. Então a pessoa generaliza. E aí ela começa, vou tentar um outro. Ah, mas ele vai me trair, igual o outro me traiu. Ah, ele vai fazer o que o outro fez. E é isso aí, só estou esperando acontecer, porque vai acontecer. E essa pessoa vai entrando nessa rotina, e a outra pessoa, obviamente, que ninguém vai aguentar ficar com uma pessoa que 24 horas ela só está dizendo que você ainda não errou com ela, mas você vai errar. Aí a pessoa começa a falar, o parceiro não aguenta, fala, poxa, eu não fiz nada e você está me cobrando por uma coisa que o outro fez, e vai embora. Aí ela reforça a crença. Ela fala, viu? Eu não falei que ele ia. Entendeu? E aí isso... Sobra sempre o segundo, terceiro marido esse silêncio. Então, existem pessoas que têm essa questão. Precisa buscar um tratamento, né? Sim, você precisa interpretar. Fala, ó, João não era José. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O seu primeiro relacionamento não é o seu segundo relacionamento. São outras pessoas. Nem você é a mesma pessoa. Porque você foi modificado pela experiência da primeira. Né? O professor Clóvis de Barros, que é um dos filósofos que eu mais gosto de ouvir, assim, inclusive eu descobri ontem que ele está com câncer no olho, ele fala uma questão da pamonha. Ele faz uma analogia, que ele fala que o erro das pessoas é achar que as coisas são por elas mesmas. Mas, na verdade, nós temos muito de interpretação, de relação. E aí ele dá um exemplo. Por exemplo, eu estou dirigindo na estrada, voltando de um evento, e eu estou com aquela fome maravilhosa, aquela fome que você está, meu Deus, o que eu vou comer e tal. E aí você avista uma placa, pamonha a 2 quilômetros. E você gosta muito de pamonha. Você já começa a salivar, imaginar aquela pamonha quentinha, com queijo dentro, com calabresa, com sei lá o que, pura, normal, curau. Você já vai imaginando tudo, salivando. Quando faltam uns 100 metros, você sente o cheiro, aquele cheiro de pamonha, de milho. Aí você, não, eu vou parar. Você dá seta, senta, pede uma pamonha. Você come a melhor coisa da sua vida. Por quê? Você gosta de pamonha, estava com muita fome, a pamonha estava ali, você comeu, foi perfeito. O que você faz? Pede a segunda. Você come a segunda pamonha, também está muito boa. Você fala, está muito boa, vou pedir a terceira. Eu gosto muito de pamonha. E aí, conforme você vai comendo, a sensação já não é mais a mesma. Por quê? A fome não é mais a mesma, né? A sua ansiedade não é mais a mesma. Por quê? Você foi transformado pela pamonha que você comeu. Então o seu estômago que recebeu a primeira pamonha não é mais o estômago que vai receber a quinta. Na quinta você já está empanzinado, já está respirando fundo para conseguir engolir, entendeu? Então você não pode interpretar que pamonhas me fazem bem. Eu gosto de pamonhas, eu sou um comedor de pamonhas. Não, você gosta de pamonha, mas dentro daquela específica situação. Então, não é que se eu comer pamonha eternamente, eu vou estar bem. Naquele momento a pamonha me fez bem, porque eu estava com fome, gosto de pamonha e comi. Mas a quinta pamonha, eu já não sou a mesma pessoa. Eu já estou com 4 pamonhas na barriga e já não está tão gostoso mais. Então, é esse mesmo princípio. Você teve um relacionamento que foi fracassado, teve um relacionamento que te gerou traumas. Este relacionamento, ele alterou você em algumas coisas.
Então, nem o seu próximo relacionamento e nem você mesmo é a mesma pessoa, porque você foi mudado pelo fato que aconteceu anteriormente, né? Por exemplo, você chegou aqui uma pessoa, vai sair outra, pelo simples fato dessa conversa. Teve coisas aqui que você ouviu, que talvez você não sabia, teve coisas que confirmou na sua cabeça, então é isso mesmo, e pronto, você foi transformado. Então, por isso que o sábio fala que você nunca toma banho no mesmo rio. Você pode ir até no mesmo lugar, mas a água é outra, o clima é outra, a temperatura. Você nunca consegue tomar banho no mesmo rio. Porque a água está correndo. A água que você tomou banho aquele dia já é outra. Então, é esse princípio que nós precisamos entender na nossa vida e que talvez uma pessoa depressiva, ela tenha essa cristalização. Ela para. Então ela fala, não, isso é isso, não importa o que eu faça, se eu me relacionar com alguém vai dar problema. Ela entra nessa desesperança. Não adianta nem eu tentar, vai dar errado. Não vou tentar. E aí começa, vai se fechando e a dor vai ficando cada vez pior. Então, essa é uma das questões interessantes. E a memória de longo prazo, que ela fica no hipocampo e no córtex temporal, que é essa memória justamente que você, através da sua repetição, você, você consegue assimilar e fazer com que o seu cérebro guarde essa memória, porque ele sabe que você vai precisar disso. Então, por exemplo, quando você aprende a dirigir, tenho certeza que você pegou o livrinho de placas, que tem mais de 200 e pouco, que tem 50 que se você bater o olho, você sabe, porque você vê no dia a dia. Dê preferência, não estacione, não estacione, não pare. O semáforo, você sabe que o verde é para ir, o amarelo, atenção, o vermelho é parar. Mas tem placas que, por exemplo, neve na pista, você nunca viu essa placa no Brasil, mas tem lá no nosso código. Uma placa que eu memorizei muito Hum. e que eu mais gosto de ver quando eu estou viajando é o desenho daquele garfinho. Ah, sim. Falei, epa, tem comida lá na frente. Exato. É placa de hotel, placa de alimentação, tudo certinho. Então, você assimila essas coisas. Por quê? Você usa bastante. Mas como assim? Eu aprendi todas as placas juntas. Por que umas eu guardei, umas não? Porque umas você vê diariamente, você vê frequentemente e resgata essa memória. Seu cérebro entende, ele precisa disso. As outras que você viu lá, balsa, por exemplo, a placa de balsa, tem no Código Brasileiro de Trânsito, que é quando você chega tem que esperar a balsa para atravessar. Se você vê ela em algum lugar perdida aí do nada, pode ser que você não lembre. E você aprendeu junto com as outras. O que foi diferente foi você ficar resgatando as outras sempre e essa você nunca mais viu desde aquele dia da aula. Aí você esqueceu. Caramba, hein? Vamos fazer os anúncios. Vamos lá. E depois que eu terminar, você continua. Vamos ver onde é que eu começo aqui. Primeiro. Bom, primeiro eu vou estar aqui mostrando o CD do Peterson Gama. Vou estar dando de presente esse CD. E para quem quiser convidar o Peterson Gama para estar louvando na igreja, em algum evento, o que a pessoa tem que fazer, Peterson? Tem as redes sociais, né? O Facebook, Peterson Gama, o Instagram, Peterson Gama, ou Pet Gama. Lá tem o contato, tem o celular, tem o WhatsApp, tem e-mail. E aí é só entrar em contato, ou pelas próprias redes sociais. A gente... Para entrar no seu canal, como é que faz? O que tem que pesquisar lá? Meu canal tem no canal no YouTube, ele tem um vídeo lá, que é o do Rosa de Saron, um clipe. Então você coloca Peterson Gama, Rosa de Saron, sai o meu canal lá, o Peterson Gama. E esse aqui tem Rosa de Saron, né? Tá Sim, aqui, esse CD é o segundo louvor desse CD. Rosa de Saron. Então tá aqui, eu vou dar de presente para quem... ontem, não, quarta-feira, ninguém quis, não tava ligado. Hoje, para quem... Deixa eu ver uma palavra aqui que eu vou fazer. Quem escrever a palavra Gama vai ganhar um CDzinho de presente. Tem outra aqui, que vai ser para outro programa. Os irmãos adventistas ouvem louvor? Sim, sim. Maravilha, que eu dei para eles, cada um. Sim. O motoqueiro vai sair ouvindo Peterson Gama aí na estrada aí. Tá certo. E lembrando que o nosso programa ele é transmitido ao vivo pela TV Opinião Play. É uma TV aberta de Araras, do nosso amigo Apóstolo Pietro Júnior. Você pode entrar no Facebook e escrever lá onde é que tem o desenho daquela lupinha.
escrever lá Opinião Play e você coloca lá seguir. Então, toda vez que o canal estiver ao vivo, você será notificado pelo Facebook. E o Apóstolo é um grande parceiro nosso, um grande amigo, e ele tem um trabalho que é muito bacana, que é o Maná do Bem. Ele todo final de semana distribui aí mais de 300 quentinhas e alguma cesta básica. Então, quem puder estar contribuindo, ajudando para o Maná do Bem, você pode estar mandando um Pix, que é pelo próprio site dele, que é institutoincabe@hotmail.com. Ou se você quiser mais informações, você pode estar ligando no 0800 226 1000, 0800 226 1000. E também nosso amigo aqui, ó, Turbal Lanche. É muito conhecido, você já conhece, né, o Turbal Lanche? Igual, sim. Já comeu lanche lá? Não, eu fiquei conhecendo aqui da última vez na comercial de vocês, mas ainda vou Vamos dar uma entrar visita lá. Vamos entrar num acordo aí com o Turbal, vamos pedir para ele alguns lanches de brinde para nós. Sexta que vem eu tô aí, né? Pega os lanches. Então, para nós dar lanche de brinde aí para as pessoas, né? Verdade. Aí vem gente de Sumaré, Campinas, de Hortolândia, tudo aqui no Turbal Lanche, comer um lanche. Sim. E é isso aí, Turbal, ó. Nós vamos conversar aí para nós dar lanche de brinde aí para os ouvintes. É um lanche muito bom. Eu nunca ouvi nenhuma reclamação dos lanches do Turbal. E o telefone é 19-3819-7614 ou 19-99-500-1889. 19-9-500-1889. Turbal Lanches. E quero também estar aqui trazendo um anúncio para as igrejas, para as pessoas que fazem evento. Para você que é pastor ou pastora, dirigente do Círculo de Oração, líder de jovem, ou líder do departamento infantil, se você está precisando fazer uniformes para o seu departamento de congresso e festividade, verdadeiramente seus problemas acabaram. Pois com as camisetas para evangelizar, você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confeccionamos batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Enviamos para qualquer lugar do Brasil através do Zap 19991 917676. Falar com o pastor Anderson, da Rádio Pop de Hortolândia, e do nosso amigo Zé. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E hoje eu não vou estar pedindo para você compartilhar mais daqui para frente, nem vou estar pedindo um like seu, mas eu vou estar só agradecendo as pessoas que já se inscreveram e as pessoas que já estão deixando os seus likes, e vou estar aqui agradecendo as pessoas também que estão ao vivo e que deixou algum comentário. Então nós temos aqui a Paloma, que é a esposa do nosso sonoplasta ali, o Nino. Boa noite, Paloma, que Deus abençoe sua vida. A Neuza Mariano, que é a mãe do Nino. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. A MKF Digital é um técnico que ele é o responsável pelas instalações, tudo aqui. Um grande amigo também, a hora que a gente precisa. O Oséias bate um fio lá, ele já vem. Quem tiver precisando aí, ó, de instalar som, mexer com o computador e tal, é só procurar aí, ó. A MKF Digital. Boa noite, meu amigo, que Deus abençoe a sua vida. E a Maria Edna, minha esposa, a paz do Senhor Jesus, missionários. E ao nosso líder, Oséias. Que Deus abençoe a sua vida, dona Maria Edna. E que Deus venha restaurar de vez a sua saúde. E a Paloma ganhou o seu CD. Parabéns, Paloma. Que Deus abençoe a sua vida. E é isso aí, já são 9h05, nós temos mais 25 minutos. E Peterson Gama, fica à vontade, quer tomar um cafezinho? Já... Não, tá tranquilo. Água, já colocou água aí? Não, mas pode ficar tranquilo, a gente. A boca não secou, não? Não, tá tranquilo. Então, manda ver aí, Peterson. E aí, para fixar na memória de vocês aí, a memória de curto prazo, ela tem uma duração limitada e quantidade limitada. Ou seja, fica durante
algum tempo, limitado de tempo, a duração de curto, a memória de curto prazo, e são poucas coisas que A você. própria memória apaga depois, né? Isso. E são poucas, por exemplo. Por isso que não adianta você estudar antes da prova. Porque você está acionando uma memória de curto prazo. Então você lê aquele livro, no curto prazo aquilo vai ficar na sua memória. Mas é por um tempo limitado e a quantidade é limitada. Você não vai conseguir decorar a matéria do semestre antes da prova, porque a quantidade de memória limitada ela é pouca. Então você consegue gravar uma definição, uma frase, uma coisa do tipo. Mas você não vai conseguir guardar a matéria porque você está utilizando a memória de curto prazo. Então é inútil você estudar antes da prova. Porque se você não estudou durante todos o tempo para transformar isso em memória de longo prazo. Quando você fez isso, aí você pode até dar uma lida antes da prova, que você só vai resgatar essas memórias. Lembra do processo lá de assimilação, acomodação e resgatar a memória. Então, quando você transformou em memória de longo prazo, aí é legal você dar uma lidinha antes, porque você vai resgatar essas memórias. Agora, quando você não estudou o semestre inteiro, você pegar, bater o olho ali, agora eu vou decorar tudo porque a prova está chegando, não vai. Porque essa memória ela é limitada e quantidade limitada também. Então, você vai esquecer no meio da prova e pouca coisa que você vai conseguir E lembrar. lembrando, isso aí que você está falando é muito importante para as pessoas que gostam de prestar concurso, né? Sim, Você sim. sempre tem que estar atualizado Sim. aí, sempre atualizado, para você não ter nenhuma surpresa, né? Exatamente. Exatamente. E já a memória de longo prazo, ela é totalmente o inverso. Ela tem a duração ilimitada, então enquanto as suas faculdades mentais tiverem boas o suficiente para guardar a memória, ela vai ficar lá. Então enquanto você estiver vivo e estiver bem de saúde mental, ela tá lá. Não tem duração. Em 15 minutos eu esqueço, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Ela tá lá sempre. E também a quantidade é ilimitada. Você pode aprender o que você quiser, o tanto que você quiser. Então, perceba, a de curto prazo ela é limitada a quantidade e o tempo que ela fica. A de longo prazo ela é ilimitada, tanto a quantidade quanto o tempo. Então é importantíssimo a gente lembrar isso na consolidação da nossa memória. Então, fazendo uma analogia, é como se a memória de curto prazo ela fosse um quadro negro da escola. Você consegue escrever aquela quantidade no máximo e de giz. Você não consegue fazer mais nada. Então o tempo vai apagar aquilo, ou alguém vai vir com o apagador e vai tirar aquilo. Porque ela é uma memória de curto prazo. Já a memória de longo prazo, ela é como se fosse o caderno com lápis. Então você escreveu ali, a hora que você precisar resgatar essa memória, é só você abrir o caderno de novo, que está lá escrito. Então, fazendo uma analogia, essas são as diferenças. E aí eu falei para você lá no começo que nós aprendemos em classe. Né? Nós temos mais facilidades em aprender por classe, por grupos. Como que é isso? É muito mais difícil a gente assimilar algo que é genérico, sim, aleatório, que não tem um esquema, não tem uma explicação, porque isso você vai utilizar apenas a memória. Você não vai aprender nada, porque não tem um esquema, não tem uma estrutura, não tem nada, é só coisa solta, solta ao vento. Então, por isso que quando você vai estudar alguma coisa, você precisa construir aquele conhecimento. Você precisa aprender sobre aquilo. E aí a gente pode fazer um teste. Vou fazer um teste aqui com você. Eu vou te falar uma letra e eu vou colocar aqui no cronômetro. Durante 30 segundos, você vai falar todas as palavras que você conseguir falar, começando com essa letra. E aí você vai falando, eu vou contando aqui durante 30 segundos. Quando acabar o tempo, acabou o tempo. Vamos lá. Cronômetro. Aqui. Eu vou falar a letra. Deixa eu ver se está falando certinho. Tá. Vou falar a letra e você pensa qualquer coisa, qualquer palavra que começa com essa letra. Tá bom? Eu sou ruim nisso, hein? Não. Vamos lá, qualquer palavra com essa letra, vai. Letra N. Navio, namoro, falando que eu sou ruim. Não. Nino. Natal.
Nunca. Acabou. Você conseguiu falar 6 palavras com a letra N em 30 segundos. Vamos lá. Agora, você vai falar também o máximo que você conseguir, só que não tem uma letra para começar. Eu vou te dar um grupo. Então, vou soltar e você vai me falar o máximo de frutas que você conseguir em 30 segundos. Frutas. Beleza. Melancia, banana, maçã, abacaxi, pocã, pera, uva, uva, mamão, goiaba, fruta, ameixa, amora. Pronto. 30. Vamos lá. Você falou 11 frutas. E palavras com a letra N você falou 6. Se você for no dicionário, a letra N tem mais de 2.000 e poucas palavras na língua portuguesa. E frutas conhecidas a gente tem no máximo 35. Nossa. Por que você conseguiu falar muito mais frutas do que palavras com a letra N? Porque no seu cérebro, a forma de você aprende por grupos. Então, quando você fala fruta, o seu cérebro resgata um grupo de frutas que você aprendeu ao longo da vida e fica muito mais fácil você falar, porque aquilo está esquematizado em um grupo, uma categoria. Então, se eu falo fruta, você já vem na cabeça aquilo ali. Então, se eu falo comida, se eu falo objeto, são classes que já está separado no seu cérebro. Então, é muito mais fácil você aprender e resgatar esse tipo de coisa. Agora, mesmo tendo muito mais opções para você falar com a letra N, você conseguiu falar só 6, porque é aleatório. Você solta uma hora navio, outra não, outra nino, que tem a ver? A única coisa em comum que tem é que começa com N, mas o seu cérebro não está classificado assim. Você não aprendeu, alunos, hoje nós vamos aprender as palavras com N. Não foi assim que você aprendeu. Então, isso é um aprendizado, uma forma, uma brincadeira bem clara de uma forma de você aprender as coisas. Então, por exemplo, quando você vai estudar a Bíblia, é muito mais fácil você estudar por temas. Então, eu vou aprender sobre amor. Eu vou pegar tudo na Bíblia que fala sobre amor. Então, o Gênesis, o que cita de amor, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, vai indo, até chegar em Apocalipse. Estuda o que diz os teóricos, o que diz a teologia, e vai indo, porque aquilo vai ser um aprendizado de um grupo de amor. É diferente do você vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai começar a ler, vai do começo ao fim. Você não separou por tema, você não separou por grupo, você não separou por classe, não foi separado por nada. Então, vai ser um conhecimento muito mais aleatório para você guardar, porque você não está classificando isso por grupo. Você está soltando aleatoriamente na sua cabeça. E a não ser que você fique repetindo toda vez a mesma coisa, lendo a Bíblia toda vez inteira, para você jogar ela para a memória de longo prazo, vai ser quase que inútil esse seu esforço, porque você não separou por grupos. Então, por exemplo, se você fala para mim, Petros, vem falar sobre psicologia. É muita coisa. O que? Psicologia. Então eu tenho que pegar um grupo. Então lá na primeira vez que eu vim, nós falamos sobre doenças psíquicas, falamos um pouco de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Da outra vez que nós voltamos aqui com o André, falamos sobre gestão das emoções. Tudo isso é psicologia. Hoje nós estamos falando de memória e aprendizado. Por quê? Eu aprendi essas coisas em grupos. Então, isso tudo que eu estou falando, para mim é mais fácil de resgatar em grupos. Agora, se fala tudo que você aprendeu na faculdade aí, eu ia ter dificuldade. Eu ia ficar, eu aprendi desenvolvimento do ciclo vital da criança, depois eu aprendi o luto, e eu ia começar a pescar coisa do meio do... Agora, quando a gente pega em grupo, tá vendo que eu consigo dar muito mais detalhe, consegui resgatar a parte biológica, falando dos neurônios, consegui resgatar essa parte mais do aprendizado. Por quê? Isso está relacionado em grupos.
Então é muito mais fácil, por isso que a escola no ensino médio ensina a gente por matérias. Porque, olha, biologia, então você pega tudo ali, física, você pega tudo ali, porque você vai aprendendo os grupos, vai aprendendo a classificar. Então, na aprendizagem de novas línguas, você começa ali os verbos, a conjugação, aí o famoso e famigerado verbo to be, que chega a arrepiar a espinha. E aí você começa e vai indo, depois você vai à conjugação, você vai usando os pronomes, todas as coisas. Então, você vai usando as classes para aprender. Então, é uma maneira muito mais fácil, muito mais efetiva de você memorizar do que você tentar aprender aleatoriamente. Então, quando você cria uma rotina de estudos, quando você cria essa temática, mas aí você vai falar assim, nossa, mas eu só vou conseguir falar daquele tema, então. Não. Na verdade, você começa a criar grandes grupos no seu cérebro, mas lembra das relações, das interligações dos neurônios, você consegue resgatar um assunto com o outro. Então, por exemplo, vamos usar na questão da religião, quando a gente vê um pregador lá que o cara tem conhecimento de Bíblia. E aí ele está pregando sobre um tema, mas ele solta uma palavra ali no meio que na cabeça dele já relaciona com outro assunto. E ele consegue lá naquele outro grupo de temas citar 1, 2, 3 versículos que fazem sentido com o que ele está falando e voltar. Então não é que você vai ficar fechado, olha, eu só sei falar de João Batista. Mas na verdade, quando você estiver falando de Jesus Cristo, em determinado momento você vai dizer, João Batista foi um dos que anunciaram a chegada dele, foi um dos que preparou o terreno. Aí você vai, relacionei, fui lá, vou lembrar da mãe, dos dois na barriga, entendeu? Então você consegue fazer essa relação. Agora, se você for aleatoriamente pegando coisa da Bíblia sem fazer esse esquema, você não consegue, não consegue, você tem muito menos efetividade naquilo que você está aprendendo. Quando eu sou convidado para pregar, tem o lado negativo e o positivo quando a pessoa coloca um tema para a gente pregar. Sim. A parte positiva é essa. Sim. Que te obriga a estudar sobre aquele tema. Sim. Né? Essa é a parte positiva. A parte negativa é que você é obrigado, você é meio que obrigado a falar sobre aquilo. Né? Você poderia ser livre para levar qualquer um assunto da sua preferência. Sim. E nem sempre você vai pregar sobre um assunto da sua preferência. Ou sobre um assunto que... porque talvez o tema também foi revelado pelo Espírito Santo, né? Também. Mas se é simplesmente ou talvez não, ou e talvez aí... não. E às vezes talvez não, e você vai ter que ir lá e fazer a vontade do povo, sendo que talvez a revelação que foi dada para você foi diferente. Se bem que tem igreja que eles abrem essa exceção, né? Fala, o tema aqui é tal, mas se você sinta vontade, se quiser pregar um outro tema aí, pode pregar. Então aí a gente fica mais tranquilo, né? Mas eu sempre fiz questão de pregar em cima do tema por causa do estudo. Sim. Porque o que você falou é muito bacana. Eu já fui pregar sobre o tema que era a porta, e eu tive que estudar lá de trás até Apocalipse, né? A porta. Sim. Né? Sim. E aí fomos falando sobre tantas portas, mas para resumir, a porta mesmo era Jesus. E não tem outra porta. Né? Pode continuar aí. Então, esse foi um exemplo lindo. Minha cabeça já começou aqui. Você falou a porta, aí você começa. Você vem lá de trás, aí você começa. Você pode utilizar a porta da arca, que Deus selou por fora. Aí você vem a porta do Templo Formosa, com Pedro e... Aí você vem a porta que é Jesus, que é o caminho. Ou seja, você citou a porta, eu consegui resgatar na história bíblica 4, 5 histórias interessantíssimas que poderia ser incluído nessa temática da porta. Por quê? Estão num grupo de temática da porta. Agora, se você fala assim, da Bíblia que não são muito comuns, aí você vai ficar... Vai vir as coisas comuns primeiro. E outra coisa, uma coisa interessantíssima é o não. Nosso cérebro ele não identifica o não. Deixa eu dar uma explicação um pouquinho maior sobre isso aqui. Quando você diz não, o cérebro vai pegar o que é aquilo e depois rejeitar. Ele precisa entender o que é aquilo. Então, por exemplo, quando eu falo para você assim, não pensa em copo. Não dá. Você acabou de pensar no copo. Não tem como.
Porque o cérebro não entende esse não. Ele vai falar, não pense em copo. Aí ele vai, copo, tá, não posso pensar no copo. Por que no copo? Copo? Aí o copo ficou na sua cabeça. Agora eu falo pra você assim, pensa em barata. Você pensou em barata? Enquanto você estava pensando, você esqueceu o copo. Porque eu te dei uma função para fazer. Então o nosso cérebro não entende esse não. Você sobe por exemplo, e aí entra em algumas fobias e coisas do tipo. Não vou ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso. Não, você já tá nervoso. Você já tá nervoso. Por quê? Você precisa falar, olha, eu vou falar e tá tudo bem. Todo mundo vai me ouvir, vai dar tudo certo e vambora. Eu tenho que falar. O que, que eu tenho que falar? Eu tenho que falar isso, isso, isso. Entendeu? Agora, quando você foca no não, o cérebro precisa daquilo para entender aquilo que é não. Então, por isso que quando a mãe fala para a criança, não toque aí, a criança vai ficar, aí? Aqui? Porque ela tá. Ah, é aqui que não pode tocar. Por que não pode tocar aqui? Ou, filho, vem cá, pega aquilo ali para mim. Automaticamente ele vai virar de onde ele está e vai ir fazer o que você está mandando. Agora, o não, ele provoca esse nosso cérebro, primeiro, a atenção. Não é que o não serve. Então, por exemplo, eu não posso relar aqui. Então, legal, ele está servindo para eu me controlar. Mas eu toda hora eu tô aqui, não posso relar aqui, não posso relar aqui. Seria diferente de eu falar, fica segurando esse celular. Eu sei que eu tenho que ficar segurando, eu tenho que ficar segurando, e eu esqueci que eu não posso relar aqui, mas eu não vou relar aqui, porque eu estou segurando isso aqui. Então, são essas coisas que a gente começa a aprender, essas técnicazinhas da nossa aprendizagem, do nosso cérebro, que vai ajudando bastante a gente a aprender as coisas no estudo da Bíblia. E esses grupos facilitam muito. Por isso que é muito mais fácil você fazer uma prova da matéria da sua escola do que você fazer um concurso público ou um Enem. Que você sabe que vai cair todas as matérias, mas não sabe o que especificamente que vai cair. Você tem que estudar tudo e por isso que essas provas são muito mais difíceis. Se eu chegasse, por exemplo, na minha faculdade, estudasse 5 anos para fazer uma prova só lá no final, sobre a psicologia inteira, 95% da sala não ia passar. Porque psicologia inteira, como assim? O que vai cair? O que eu estudo? Qual grupo que eu acesso? Mas por isso que a gente vai fazendo. Para incentivar o estudo, ou seja, transformar essa memória de curto e médio prazo em memória de longo prazo. Então a gente vai, aplica uma prova, estuda, aplica uma prova, estuda, aplica uma prova, vai resgatando, e é para isso, e é também para separar essas questões por grupo. Então, um psicólogo que vai atender na área organizacional dentro de uma empresa, ele vai ter uma potencialidade maior naqueles assuntos organizacionais. Então ele vai ver estrutura, se a estrutura da empresa é horizontal, se é vertical, se tem hierarquias, qual é a missão, qual é o valor da empresa. Ele vai essa questão de satisfação profissional, de conforto e tudo. Ele vai estar focado nisso. O psicólogo clínico, ele já vai estar estudando sobre as questões das dores, as fobias, os traumas, as doenças psíquicas e tudo, porque o foco dele é isso. Então é por isso que é importante separar em temática. A Bíblia também faz a mesma coisa, né? Jesus fala assim que é importante que exista o corpo e que o corpo tenha diferentes funções. O que seria do corpo se tudo fosse olho? Né? A Bíblia dá esse exemplo. Então tem alguém que vai se desenvolver mais nesse sentido do que naquele outro. Então, se todo mundo fosse, pelo amor de Deus, não me entenda errado aqui, mas vocês são missionários, vocês saem para fazer missões. Se todo mundo fosse missionário, saísse para ganhar almas, mas não tivesse quem cuidasse, não tivesse quem ensinasse essas pessoas, um folheto salva? Você entrega, fala de Jesus, a pessoa se arrepende, amém, a palavra salva, a semente está plantada. Mas a chance dessa pessoa crescer em graça, em conhecimento e tornar-se ela também um missionário, também através do ensinamento. Então não pode que o corpo seja só cantor. Quem que fala da palavra? Não pode só quem prega, quem que adora, quem que traz a igreja à adoração. Então é importante que tenha esses grupos, que tenha para que se forme um corpo. É uma questão bem interessante. E uma das técnicas de memorizar é estudar em grupo. Estudar em grupo. E aí, para falar dessas técnicas de memorização, tem estudos comprovados, eu não sei se eu vou acertar a sequência aqui perfeitamente, mas sobre a efetividade no aprendizado, vou da menor até a maior.
ler. Então, você aprende, eu acho que 40% lendo. Então, para você aprender 100%, você tem que ler 2, 3, 4, 5 vezes para você ler. Ler e ouvir, ou falar. Então, você lê em voz alta junto. Ajuda, é mais efetivo do que só ler. Fazer é mais efetivo do que só ler ou ler e falar. Você está fazendo. Ensinar é a forma mais efetiva de se aprender. Então você aprende, estuda aquilo e ensina para alguém. E aí você aprende de novo e ensina para alguém. E essa é a maneira mais efetiva de se aprender, é o ensinar. Por isso que nós temos professores excelentes. Você fala, meu Deus, como esse cara sabe tudo isso? Como, por exemplo, as pessoas aí que eu admiro, Clóvis de Barros, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Pondé, enfim, todos esses filósofos aí, por que esses indivíduos guardam tanta coisa? Porque eles estão há 20, 30 anos na carreira de professor, ensinando todo ano, todo semestre, alunos diferentes sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Esse cara é bom, né? Quando você senta para falar com um cara desse, se a gente for pro meio evangélico, gospel, você pega alguns dos grandes pensadores, teólogos que escreveram muita coisa, você pega, seja qual vertente teológica for, né, Hernandes Dias Lopes, você vai pegando esses estudiosos da Bíblia, que eles dedicaram a vida dele a isso. Então, e de tanto ensinar as pessoas, eles sabem muito bem esses conteúdos por causa disso. Maravilha, você acredita que o horário já deu? Já deu. Você tem aí 1 minuto para você fazer suas considerações finais, 1 minuto, 1 minuto e meio. Não, só agradecer, né, pela audiência de todos vocês. Espero que tenha sido algum conteúdo de valor, que tenha agregado alguma coisa para você. Se você quiser aprender mais do que foi dito aqui, é só voltar e ouvir de novo. Repetição. Então, ouvir novamente, estudar sobre esses assuntos, buscar algumas coisas desse tipo. E eu acho que na semana que vem a gente pode estar falando sobre ansiedade, timidez, lá que a gente colocou, e finalizar essa questão da psicologia, saúde emocional, gestão das emoções e memorização e aprendizado. É sempre um prazer, precisando, estamos às ordens. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, só reforçando, sexta-feira que vem o Peterson Gama vai estar aqui e a gente vai estar batendo um papo falando sobre ansiedade. E a Kelly chegou no finalzinho do programa. Um abraço, Kelly, Deus abençoe aí sua vida. Mas se porventura você quiser assistir o programa na íntegra, é só ir lá no meu canal, Missionário Rudi Marques. Escrever lá na lupinha que tem no YouTube, Missionário Rudi Marques, você cai lá no meu canal, eu pego essa 1h30, divido em 2 partes, e ainda coloco alguns vídeos pequenos de 2, 3 minutinhos, que eu pego aqueles trechos mais importantes, e lá não é só esse tipo de bate-papo, lá eu também mostro uns trabalhos de pintura que eu faço, umas artes que eu faço nas paredes, eu ensino algumas técnicas também de pintura, e vai lá. E eu também quero agradecer aqui também grandemente os motoqueiros que tiveram aqui quarta-feira. Os caras, ofereceram aí uma parceria com a gente para a gente estar pedindo nos mercados. Não é todo mundo que tem coragem no mercado de pedir alimento, pedir cesta básica ali na frente ali. E os caras falaram, não, pode contar com a gente. A gente chega lá de moto, lá já estaciona lá, já faz um movimento e a gente pede alimento. E isso é muito bacana, porque tem pessoas que estão passando necessidade na casa deles, e a gente fala para eles assim, amanhã estamos indo então ao mercado buscar alimento, vamos com a gente. Aí lá você já separa alguns alimentos para vocês. Aí a pessoa não vai, ou talvez por vergonha, ou talvez porque não quer ir mesmo, ou talvez porque quando você fala de pedir, ele fala, não, a fome passou, não quero mais não. Mas ainda bem que vem esse reforço aí para poder estar ajudando a gente. E é isso aí. E agradecer o pessoal que já se inscreveu no nosso canal, o pessoal que está compartilhando aí, que está deixando um like aí, não custa nada, ó, pegar o dedinho aí e deixar um like. Beleza, galera? E até quarta-feira que vem, se assim